Atos, capítulo 7. Então o sacerdote principal perguntou: O que você tem a dizer sobre isso? Estevão respondeu: Amigos, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, antes de se mudar para Harã, e ordenou: deixe sua terra e sua família e vá para a terra que vou mostrar a você. Ele deixou a terra dos caldeus e foi para Harã. Depois da morte do seu pai, migrou para cá, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu nada, nem um palmo sequer, prometendo que a terra seria dada ao seu filho, ainda que Abraão não tivesse filho na época. Deus revelou que sua descendência se mudaria para uma terra estranha e ali seriam duramente escravizados por 400 anos, mas prometeu: vou tomar providências contra os seus dominadores e trazer meu povo para cá, para que me adorem aqui. Deus firmou uma aliança com Abraão e assinou na carne do patriarca pela circuncisão. Abraão teve seu filho Isaque e 8 dias depois fez o sinal da circuncisão no menino também. Isaque tornou-se pai de Jacó, Jacó pai dos 12 pais, e cada um passou adiante o sinal da aliança. Certo dia, os pais, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava lá com ele e não só o livrou de todas as suas lutas, como o levou até a presença do faraó, rei do Egito, que ficou tão impressionado com José que o pôs como responsável de todo o Egito, até mesmo de seus assuntos pessoais. Mais tarde, uma fome atingiu a região, do Egito a Canaã, com terríveis consequências. Na fome, nossos pais procuraram comida em toda parte, mas a despensa continuava vazia. Jacó soube que havia comida no Egito e enviou nossos pais para investigar. Confirmada a notícia, eles voltaram ao Egito segunda vez para comprar comida. Nessa visita, José revelou sua identidade aos seus irmãos e apresentou a família de Jacó ao rei do Egito. Então José mandou buscar seu pai Jacó e os demais membros da família, 75 ao todo. Foi assim que a família de Jacó chegou ao Egito. Jacó morreu, e nossos pais depois dele. Eles foram levados a Siquém e sepultados num túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor por um bom dinheiro. Quando os 400 anos estavam para se completar, o tempo em que Deus prometeu a Abraão libertar Israel, o nosso povo no Egito já era imenso, e estava sob um rei do Egito que nunca tinha ouvido falar de José. Ele explorou o nosso povo sem piedade, a ponto de nos forçar a abandonar os recém-nascidos, condenando-os a uma morte cruel. Foi nessa época que Moisés nasceu. E que bebê bonito! Ficou escondido em casa por 3 meses. Quando não era mais possível escondê-lo, ele foi tirado de casa. E imediatamente salvo pela filha de Faraó, que cuidou dele como se fosse um filho. Moisés recebeu a melhor educação do Egito e se destacou tanto acadêmica como fisicamente. Aos 40 anos, Moisés quis saber como era a vida de seus parentes hebreus e foi verificar a situação deles. Um dia viu um egípcio maltratando um deles e interferiu, e matou o egípcio para vingar o irmão humilhado. Imaginava que seus irmãos ficariam contentes ao saber que ele estava do lado deles e queriam vê-lo como instrumento de Deus para libertá-los. Mas eles não entenderam nada disso. No dia seguinte, 2 deles estavam brigando e Moisés tentou interferir, sugerindo que fizessem as pazes e se entendessem. Amigos, vocês são irmãos, por que estão brigando? O que havia começado a briga retrucou: quem deu a você autoridade sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, percebeu que a notícia havia se espalhado e fugiu. Exilou-se em Midian e durante os anos do exílio teve 2 filhos. 40 anos depois, no deserto do Monte Sinai, um anjo lhe apareceu num arbusto em chamas. Maravilhado com aquilo, Moisés foi conferir de perto e ouviu a voz de Deus: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Morrendo de medo, Moisés fechou os olhos e virou o rosto. Deus lhe disse: ajoelhe-se e ore. Você está num lugar santo, em terra santa. Tenho visto a agonia do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos. Vim para ajudá-los.
prepare-se, eu mandarei você de volta ao Egito. E esse era o mesmo Moisés que antes haviam rejeitado, dizendo: quem deu a você autoridade sobre nós? É aquele Moisés que Deus, usando o anjo no arbusto, enviou de volta como líder e libertador. Ele os tirou da escravidão para a liberdade, realizando coisas maravilhosas, sinais da parte de Deus por todo o Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. E foi isso que Moisés disse à comunidade: Deus levantará um profeta como eu entre vocês. Esse é o Moisés que ficou entre o anjo que falava no Sinai e os seus antepassados, reunidos no deserto, que recebeu as palavras de vida que lhe foram entregues e as comunicou a nós, palavras que nossos pais rejeitaram. Eles tinham saudade dos costumes egípcios e reclamaram com Arão: faça para nós deuses a quem possamos ver e seguir. Esse Moisés que nos trouxe para este fim de mundo, nem sabemos o que lhe aconteceu. Foi nessa ocasião que fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e festejaram um ídolo que confeccionaram. Deus não estava satisfeito, mas os deixou agir conforme desejassem, adorar cada novo Deus que aparecia e viver com as consequências descritas pelo profeta Amós. Vocês me trouxeram oferendas de animais e grãos durante 40 anos no deserto, ó Israel? Que nada! Estavam ocupados demais, construindo santuários para os deuses da guerra e as deusas do sexo, adorando-os de todo o coração e com toda a força. Foi por isso que eu os mandei para o exílio na Babilônia. Durante todo esse tempo, nossos antepassados tiveram um santuário em forma de tenda para o verdadeiro culto, feito conforme as especificações que Deus dera a Moisés. Esse santuário os acompanhava enquanto seguiam Josué, quando Deus eliminou os pagãos da terra. Eles ainda o tinham no tempo de Davi. Foi então que Davi pediu a Deus para construir um lugar permanente de adoração, mas foi Salomão que o construiu. Mas isso não quer dizer que o Deus Altíssimo viva num edifício feito por homens. O profeta Isaías expressa com muita clareza essa questão. O céu é a minha sala do trono. Eu descanso meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta. Onde eu possa descansar e sossegar? Ela já está pronta e eu a construí. A verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo. E vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos, todos vocês. Receberam a lei de Deus que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinha olhos apenas para Deus, porque o estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao lado. Ele exclamou: Oh, vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado! Foram suas últimas palavras. E depois, ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos.